Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor. Mais um dia na perseverança, nas boas obras produzidas por Ele, juntamente com a fé da qual acompanharão a nossa alma após o Espírito expirar para aquele dia e aquela hora que somente o Pai sabe. Assim nós devemos perseverar dia após dia, pois os dias são prolongados e tudo vá bem, porque quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário. E nós andamos dia após dia, como se hoje fosse o último dia. Temos que andar com a nossa vida em dia. Temos que andar com o coração contrito e arrependido, porque Ele veio buscar pecadores e não justos. E a Bíblia diz que todos nós pecamos de muitas formas. E pela lei, se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos. Pela graça sois salvos. Ele é o fim da lei, é a obediência, o elo da perfeição que nos justifica, que nos mantém no caminho reto, na integridade e na sinceridade de coração, na reverência e no temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ainda na tradição dos anciões, do qual ele nos falou, que assim como os judeus nas suas tradições judaicas, tradições meramente humanas que passava dos pais os pais e as mães ensinavam aos seus filhos, eram meramente doutrinas humanas, assim como tem nos dias hoje, que são chamadas os empréstimos culturais, aonde de geração em geração se ensina a tradições humanas que se afastam do Deus vivo, porque adoram imagens, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam, que tem ouvidos, mas não ouvem, que não tem o Espírito. Só há um mediador entre Deus e homens, que é o Espírito Santo, que comunica ao pneuma, o fôlego de vida de cada ser humano, como se deve proceder. E Jesus disse, capítulo 7 de Marcos, no versículo 20 e diante: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque havia uma discussão sobre os alimentos, né? E ele dizia: os alimentos, o que entra pela boca, sai pelo esgoto, né? E para nada se aproveita, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, né? Porque que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai da boca. E a boca fala do que o coração está cheio, né? A boca denuncia o interior. Quando nós enchemos o coração da palavra de Deus, que é através do Espírito de Cristo, a nossa boca anuncia a verdade, né? A nossa boca anuncia aquilo que está cheio em nosso coração. E como ele nos fala, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. A palavra entra nos ouvidos e desce para o coração e purifica de toda a impureza, retira toda raiz venosa do coração, faz a purificação, filtra a nossa boca, a nossa língua, o nosso vocabulário, e nós começamos a discorrer segundo a palavra de Cristo. Nós anunciamos a verdade, né? Porque se é somente ouvinte e não é praticante, é negligente, né? A Bíblia diz que
há mais esperança para o tolo do que para o insensato, né? O insensato é aquele que um dia conheceu a verdade e agora pisa sobre ela, né? É, aquele que conheceu os santos mandamentos e agora dá as costas. Seria melhor não ter conhecido, porque o tolo, aquele que ainda está lhe oculto as verdades, ele pode ainda se arrepender e alcançar a verdade, que é possível prolongar os seus dias para que tudo vá bem e alcançar a salvação e a vida eterna. Mas a Bíblia também diz que tem clame ao advogado, né? E que ele é aquele que nos defende do vil tentador. Sempre há oportunidade para o arrependimento, mas também diz que alguns, aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, a estes nem oreis, né? Porque nós temos que orar até mesmo para aqueles que nos fazem mal. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Mas a estes ele diz, a estes nem oreis, ainda que oreis eu não vos ouvirei. Por conta da blasfêmia do Espírito Santo, tem o seu nome riscado no livro da vida. Porque amaram o prêmio da injustiça e ocultaram a verdade da qual o podia os salvar. Não perseveraram segundo a fé, não utilizam os dons segundo a forma correta de utilizar, que é segundo o amor, porque permitiram o seu coração se contaminar pela lascívia dos olhos que desce, a concupiscência dos olhos, pelas prostituições. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Muitos pela avareza, que Jesus condena os fariseus na época e condena a muitos hoje por se amoldarem segundo o Deus desta era perversa, que cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, o Deus Mamon, o amor pelo dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Não há problema nenhum ser próspero, mas não pode satisfazer a alma. Nós nada podemos colocar acima do amor de Cristo, nem mesmo a nossa própria família. Ele diz: aquele que amar mais o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, as suas filhas, aquele que amar mais a sua vida do que a mim, não serve para me seguir. E cabe a todos o que ele nos ensina. Aquele que não confessa, ele também não confessará diante do Pai e diante dos anjos, que são os ceifeiros, porque um é o que planta e outro é o que colhe. Assim como a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festas no céu, né? Os anjos fazem festa. E assim nós devemos perseverar anunciando a verdade, do qual através do Evangelho gera conversão de almas, apaga uma multidão de transgressões, de pecado. Bem-aventurado aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Tudo o que nós temos de anunciar é a salvação, é o arrependimento. Não se alcança. A única forma de encontrar a sabedoria é o temor de Cristo, é a sabedoria do alto, a santa teologia de Cristo, do qual nós perseveramos dia após dia, segundo a sua vontade que o Espírito produz em nós. Através do Espírito nos direcionando, encontramos o nosso propósito, encontramos que nós viemos para adorar a Deus, né, e o louvar. Assim, quando entrarmos nas regiões celestiais, ali é o propósito do qual os anjos o adoram continuamente, e assim
eles, juntamente conosco, que eles mesmos dizem, quando alguns homens encontraram com eles e se prostraram diante deles, eles disseram: não façais isso, louve e adore, se prostre diante daquele que é digno, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sou apenas o seu conservo. E assim ali se fez com aqueles que foram recolhidos, os escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, se alegrarão juntamente com seus conservos, aonde o propósito é o adorar em espírito e em verdade aqui na terra. E quando adentrarmos as regiões celestiais, ali com o corpo ressurreto do qual Cristo preparou, ali realmente o veremos face a face e estaremos o glorificando a todo tempo. E a Bíblia diz que muitos são os que não vão perseverar e que há o Hades, a morada dos espíritos afastados eternamente de Deus, do qual Cristo dirá a muitos que apresentarem diante do tribunal sem as vestes nupciais, porque muitos estarão nus por conta das suas más obras, Já aqueles que perseveraram, a vestimenta dos santos é o linho fino, o linho da justiça. E ele dirá àqueles: onde estão as suas vestes nupciais, de muitos que ainda argumentarem com ele e dizer: Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz curas, fiz obras sociais, eu louvei, adorei, fiz campanhas. E ele dirá: malditos, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. O ministério da iniquidade que tem o tempo da indignação. O ministério da iniquidade que a Bíblia relata que até por um tempo eles venceriam os santos, iriam operar segundo o poder ilusório do próprio Satanás, do qual não há de se... ele disfarça do próprio anjo de luz, e enganou a muitos. Temo como assim a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar da pura devoção de Cristo. O espírito do erro, que é o espírito do engano, aqueles, a Bíblia diz que se até mesmo os próprios escolhidos, se não ficassem vigilantes, seriam enganados pelos sinais ilusórios, que cairia até fogo do céu. Assim nós devemos perseverar vigilantes, porque Deus nos concede, através do exercício constante da fé, o discernimento para discernirmos entre o bem e o mal. Através do seu Espírito Santo nós pesamos os espíritos, nós analisamos, porque são palavras destituídas de sabedoria, palavras mentirosas que, se colocada na balança, não tem peso algum. Assim nós examinamos, analisamos, examinai os espíritos, as profecias, e assim nós examinamos e apresentamos as nossas súplicas e petições através do Espírito Santo, em conformidade com Ele. E Ele é aquele que julga, Ele é aquele que exerce o direito, a justiça. Ele tudo contempla, nada passa desapercebido. Do alto ele contempla, os seus olhos estão em todos os lados. Ele contempla tanto os filhos de Adão, como os filhos na fé em Cristo Jesus. A unidade da fé, a sua igreja, da qual a porta do inferno não prevalece contra ela. O pequeno rebanho, aqueles que servem, porque é um tempo onde está sendo provada a qualidade da obra de cada um, segundo o fogo, porque o sal, nós temos que ser o bom sal da terra, e o sal
ele tem que ter a temperança, o insípido, né, quando perde sua propriedade, para nada serve, a não ser para ser lançado no chão e ser pisado. E o sal é provado no fogo, né, do qual as obras que não são edificadas segundo o Evangelho, seja no feno, na palha, no ouro, na prata, a Bíblia diz que alguns serão como objeto de escárnio, né? A prata de refúgio, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ele é aquele que galardoa, né? Para alguns é como um castigo, a outros é como uma recompensa, né? E assim nós perseveramos dia após dia, seguindo aquele que é digno de toda honra e de toda glória, ministros de uma nova aliança, não se envolvendo em tradições humanas, em vãs filosofias, mas seguindo a sã teologia de Cristo, do qual, quando nós liberamos a palavra segundo o Espírito Santo, há um mover sobrenatural. Tudo aquilo que o inimigo, né, procura levantar-se contra as nossas vidas, confundidos e envergonhados eles voltam, porque agindo Cristo ninguém impede, né, ninguém amotinam em vão as nações. Ele é aquele que tudo contempla e tudo executa, e a nossa confiança e a nossa esperança está nele. Aquele que fez os céus, a terra, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e nós o seguimos, e assim governamos, tornamos a própria justiça de Deus como edifício do Deus vivo, como casa do Deus vivo, como membros dos membros segundo a unidade da fé. Perseveramos vigilantes em oração a todo momento, e em mais um dia batalhando na fé. Através do escudo da fé nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, o capacete da salvação, revestindo os lombos e a cintura com a verdade, cingindo a espada na cintura, ó herói, manejando bem tanto no ataque como na defesa, revestindo da couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, anunciando a verdade, adentrando nas casas, dizei a paz seja convosco, seja nas cidades, mas aqueles que rejeitarem, porque está escrito, esta casa é uma casa amotinada. Continue falando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Aquele que rejeitar, sacuda a poeira de vossas vestes contra os que rejeitam, contra a cidade, contra a casa que os rejeita, até mesmo a poeira de vossas sandálias. E assim nós procedemos dia após dia, e Ele é aquele que faz justiça, exerce o direito e a equidade sobre todos os povos, nações e línguas. Aquele que se arrepender alcança a sua misericórdia. Aquele que, segundo tradições meramente humanas, acrescenta algo na profecia, é acrescentado às pragas. Aquele que retira algo da profecia, é-lhe riscado o nome no livro da vida, porque está escrito, e céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Mais um dia perseverantes, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.